Ok, obrigado, Florzinha. Seu som estava um pouquinho baixo só, eu consegui ouvir bem aqui, mas não está 100% como costuma estar, né? Um som bem alto, bem claro. Mas belezinha. Bom, vamos lá então, meus amigos. A gente vai começar o nosso estudo de hoje tratando do limite do trabalho, o nosso Livro dos Espíritos, capítulo 3, Lei do Trabalho, agora o segundo item. Né? Pois é, o Brás, né? A gente tem ali vivendo fenômenos interessantes aqui no nosso mundo, né? E aí sabendo como lidar com as oportunidades que surgem para todos nós, com a necessidade que nós temos de trabalhar, com as dificuldades que nós vamos enfrentando organicamente, né, fisicamente, e assim vamos em frente, né? Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Vamos lá, voltando então. Muito bem, eu queria começar a fazer a leitura de uma mensagem muito interessante que veio publicada no livro Reportagens do Além-Túmulo, livro de Humberto de Campos, né, Irmão X, psicografia do Chico Xavier. E o título desse texto é chamado O Remédio da Preguiça, né, porque a gente fala do limite do trabalho, e a gente lembra que esse limite ele varia muito de indivíduo para indivíduo, de acordo com suas capacidades e também de acordo com sua disposição. Então eu achei que esse texto era bem interessante para a gente começar aqui nessas crônicas. Aliás, para quem não conhece os livros de Humberto de Campos, do Irmão X, vale a pena a leitura. São crônicas, não é uma história completa, mas são crônicas que ele vai publicando, e são histórias assim muito curiosas a respeito das experiências vividas pelos desencarnados, aqueles que chegam, aqueles que já estavam. E aí então, num desses livros, Reportagens de Além-Túmulo, vale a pena, é o tipo do livro que dá para a gente sentar assim confortavelmente numa poltrona e ir degustando história por história, que tem daquelas mais engraçadas, daquelas mais preocupantes, sombrias, de todos os gêneros. Então, para quem gosta de uma boa leitura, está aí feita a recomendação para vocês. São vários livros que ele tem, né? Então nós temos ali, por exemplo, Reportagens de Além-Túmulo, Instruções Psicofônicas. São dois livros interessantes, né? É só procurar depois, Sônia, na internet, quais são os livros publicados de Humberto de Campos, tá? Ou Irmão X, pela psicografia do Chico. E ele tem vários títulos, né, que valem a pena vocês fazerem leitura. Então vamos lá. Essa aqui é uma das crônicas trazidas para nós por Humberto de Campos. E a gente começa então. O Remédio da Preguiça. Assim que Januário Pedroso encontrou a brecha desejada, empenhou relações prestigiosas, multiplicou empenhos, mobilizou a parentela e enfileirou-se no serviço público, desfrutando um título respeitável. Na grande transformação ministerial que lhe oferecera a oportunidade, coube-lhe atribuições de ordem técnica, interessante à vasta região do país, onde lhe competia orientar o trabalho de pecuários e lavradores. Entretanto, ao ver-se revestido de autoridade e lendo seu nome nas tabelas de pagamento do jornal oficioso, voltou à inércia de outros tempos, de que saíra tão só por conjugar o verbo pedir. Não era mau companheiro Pedroso, mas em matéria de serviço era uma negação absoluta. Assinava o livro de ponto regularmente, sentava-se à mesa do trabalho rodeado de documentos e fichários volumosos. Todavia, se o superior hierárquico tardava em aparecer, ele se erguia vagaroso, mãos nos bolsos, e procurava o primeiro colega em disponibilidade para conversações ociosas. Visitava as diversas sessões de serviço, criticava os que trabalhassem, distribuía anedotas insossas e, quando o chefe se instalava no gabinete, retomava o lugar de mãos ocupadas e cérebro vazio. Januário, poderá informar-me o que há com o processo de construção do parque avícola? Indagava o diretor preocupado. Aqueles papéis que me entregou no mês passado para guardar? Respondia o funcionário pausadamente, em longa frase, complicando o assunto em vez de explicá-la. Sim, mas não lhe dei para arquivar e sim para informar. Pedro fungava ruidosamente, movimentava a mão pesada num monte de documentos, espraiava o olhar preguiçoso e, muito depois, no segundo expediente, aproximava-se do chefe e esclarecia: eis aqui o processo. No entanto, precisa ser selado. O diretor fixava-o entre a piedade e a impaciência e dizia: Pedroso, não ignora a falta dos selos e creio que, ao lhe confiar o trabalho,
Referi-me à providência. Sim, senhor. Com essas duas palavras, voltava à mesa e a papelada continuava a esperar solução. No dia imediato, encontrando-se ambos a sós, o diretor tornava a palavra com benevolência. Você, Januário, necessita despertar na profissão escolhida. É moço, inteligente, culto. Contudo, faltam-lhe iniciativa e diligência. Não se comove, porventura, ante a perspectiva de serviços que nos requisitam esforço? Anime-se, mobilize energias, dê andamento aos processos, procure interessar-se pelo trabalho ativo. Deve compreender que não estamos aqui para cruzar os braços ou deixar as circunstâncias que as circunstâncias nos governem. O rapaz baixava a cabeça e respondia: sim, senhor. Ante o silêncio e a humildade postiça, rematava o diretor bondosamente: pois bem, vamos então pensar e trabalhar. Traga-me a relação dos núcleos pecuários do norte. Daqui a pouco, Pedro vinha dizer-lhe que a reação estava incompleta. Quando ouvia advertências diretas do superior, o funcionário mostrava-se tímido, no íntimo, porém andava cheio de considerações tendentes à rebeldia. Que era o serviço público, em seu modo de ver, senão o lugar do menor esforço? Achava-se garantido pelo decreto de nomeação. Não poderia ser alijado sem rumoroso processo administrativo e recebia, por isso, as advertências da chefia sem a maior preocupação. Concitado energicamente ao dever, curvava-se cuidadoso e prosseguia nos velhos hábitos. Compreendendo a dificuldade, o superior resolveu observar-lhe as possibilidades de outro modo e enviou-o à Zona do Norte, conferindo-lhe honrosas responsabilidades no fomento da produção agrícola e pecuária. Pedroso demorou-se mais de 1 ano sem dar notícias de suas atividades. Impressionado, o chefe chama-o à sede dos trabalhos. Então, Januário, diga-nos alguma coisa. Que fez nesse ano de novas tarefas? Perguntou o bem-humorado. Não foi possível realizar coisa alguma, replicou o funcionário preguiçoso. A região é muito seca. Sorriu o chefe paciente e explicou: mudará então de zona. Designá-lo-ei para os serviços do sul. E assim foi. Decorrido, porém, 1 ano, voltou o subordinado informando que o sul não lhe oferecer elementos adequados. O chefe tolerante exclamou, antecipando-se às justificativas: compreendo. Se você encontrou tanta seca no norte, certo foi surpreendido por água excessiva no sul. Todavia poderei mudar a sua rota. Irá agora para o oeste. O funcionário obedeceu, mas decorridos 8 meses regressava declarando que o oeste não passava de florestas selvagens. Nova designação para o leste. No entanto, após 2 anos em que Pedroso apenas remetia a notificação telegráfica de ponto, para efeito de pagamento mensal, voltava à sede alegando que nada pudera fazer, devido às derrubadas extensas e ao espírito ruralista da região, refratário aos métodos modernos de agricultura e criação animal. O superior olhou-o consternado e assentou com resignação: vai ficando por aqui mesmo. Não queria o subordinado outra coisa, e a velha vidinha continuou entre processos por despachar e obrigações por atender. Concluiu o diretor que Pedroso era impermeável a conselhos e esclarecimentos, e, conformado, passou a considerá-lo um mal irremediável na repartição confiada à sua guarda. O tempo correu e Januário sempre se manteve no mesmo lugar. Se lhe perguntassem quanto a preferências da vida, talvez respondesse que, acima de tudo, apreciava comer e dormir. A morte do corpo foi encontrá-lo nessa atitude de inércia compreensível. Atirado então a verdadeiro tovelino de necessidades espirituais, em vão buscava esclarecimento nas rodas de serviço, onde permaneciam velhos companheiros. A maneira do idiota que acordasse subitamente, ignorando o verdadeiro caminho para a compreensão de si próprio, queria explicações e conselhos. Agora, porém, os amigos da terra não lhe percebiam a presença e estavam muito ocupados para recordá-lo com intercessões espontâneas. Debalde chamou, suplicou, insistiu, e não poucos anos gastou a ansiedade penosa. Somente muito mais tarde, colhido na desesperação por entidades caridosas,
foi conduzido à presença de antigo orientador espiritual em condições de prestar-lhe ajuda eficiente. Enfrentando o generoso trabalhador da espiritualidade, queixou-se ruidosamente, exteriorizando as mágoas íntimas. Não necessita expor tão minuciosas explicações, exclamou o sábio mentor. Não é você Januário Pedroso, antigo servidor de tarefas rurais do planeta? Pois que, conhece-me aqui? Indagou o boquiaberto. Esperava-o há muito tempo, tornou o benfeitor, e pode crer que demorou no caminho, porque desejava ainda escorar-se nos amigos encarnados mesmo depois da transição da morte. Enumerou Januário as dificuldades em pranto copioso. Sentia-se desventurado sem a dedicação de ninguém. Implorou ansioso a renovação da experiência terrestre. Queria trabalhar. Entendia agora o valor do espírito de serviço. O instrutor, porém, depois de ouvi-lo tolerante, esclareceu serenamente. De suas anotações em meu poder, não consta motivo para tantas lágrimas, e sim apontamentos convidando a reflexões muito sérias de sua parte. A permanência no mundo não lhe foi senão longa série de repousos, cestas, licenças, férias, abonos. Poltronas e leitos instruem a história de sua última encarnação. Assombrado, o ex-funcionário objetou, mas eu trabalhava no serviço público. Tal circunstância lhe agrava a situação. Se houvesse lesado alguém na esfera particular, a intercessão e a tolerância facilitariam a solução de seus problemas. Todavia, você é obrigado a prestar contas à coletividade, destacando-se uma classe inteira sobre a qual sua vida pesou como parasita indesejável. Não poderei, entretanto, voltar à Terra para retificar meus erros? Será crível que se me fecham as portas da renovação? Sim, suas lágrimas de arrependimento são dolorosas e sinceras. Não ficará sem recursos. Ah, graças a Deus, falou o mísero. Regressarei ao mundo, voltarei à minha repartição, compreenderei agora os meus companheiros. Isso é que não, explicou o mentor com serenidade. Na Terra, assim ainda é, contra a preguiça, diligência. Agora, porém, não estamos na esfera do globo. Você está enfermo e precisa remédio. Assim há de ser diferente. Como? Indagou o infeliz aterrado. O magnânimo orientador dirigiu-lhe significativo olhar e perguntou: quem indicava você na qualidade de servidor do campo, quando o fogo invadia a pastagem? Pedroso, embora intrigado, respondeu: aconselhava-o contra fogo. O generoso amigo esboçou um gesto de bondade tranquila e esclareceu: tenho que partir do mesmo princípio. A ociosidade invadiu a sua vida. Contra a sua preguiça, devo receitar a imobilidade. Para que aprenda a estimar o trabalho e criar o sublime desejo de movimentação no mundo, você renascerá paralítico. Essa, então, livro Reportagens de Além-Túmulo, psicografia do Chico Xavier, história, trazida para nós por Humberto de Campos, mostra exatamente ali o remédio da preguiça, que muitas vezes nós nos prendemos nessa ideia de que a nossa vida deve ser o desfrute de prazeres, ou muitas vezes uma certa esperteza que acaba negligenciando os compromissos que nós assumimos. E é então no nosso estudo de hoje, quando trata do limite do trabalho, como eu coloquei para vocês no início, esse limite ele é muito relativo, porque cada um estabelece limites de acordo com seus valores, capacidades e disposições. E quando nós estudamos no nosso encontro anterior a necessidade do trabalho, nós trouxemos ali que o trabalho é uma lei natural. Essa necessidade faz parte de uma lei da natureza. A gente lembra aqui que Kardec perguntou aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, respondem os espíritos, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E aí então nós trouxemos uma série de exemplos, de ilustrações aqui para o nosso estudo anterior. E numa das passagens aqui, o Kardec perguntou também se o trabalho, por que o trabalho é imposto ao homem? E aí então foi colocado que é uma consequência da sua natureza corpórea. Então é aqui, no nosso ambiente físico, através do trabalho, através da transformação, através da criação, o homem não apenas transforma o mundo, e essa transformação, no nosso ponto de vista, significa construir.
significa modificar paisagens, significa poluir ambientes. Só que quando nós falamos em transformação do mundo, nós lembramos que aqui o ambiente físico ele serve para nós como uma grande escola. E para isso o homem precisa promover transformações para que possa acolher esses alunos, para que eles possam aproveitar da melhor forma. Porque a gente lembra que Deus não cria um ambiente inutilmente. Se ele existe, ele tem ali o seu objetivo, ele tem ali a sua função. E para nós, aqui a função é fazer com que nos acolha, para que a gente possa interagir com esse meio ambiente, fazendo com que nós sejamos estimulados constantemente para o progresso, principalmente para o progresso intelectual e o progresso moral. O exercício físico que nós realizamos todos os dias nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades do dia a dia, porque a gente lembra que trabalho não significa necessariamente carteira assinada. O trabalho significa atividade. E essas atividades que nós realizamos nos chegam como impulso para esse crescimento moral e intelectual. Então, intelectualmente, nós, através do desenvolvimento do raciocínio, da elaboração de projetos, da criação de novas possibilidades e tudo mais, nós vamos então conhecendo um pouco mais as leis da natureza, leis físicas, leis químicas, leis orgânicas. Começamos então a satisfazer as nossas necessidades para que a nossa vida seja muito mais confortável, porque nós chegamos num ponto em que nós já partimos para o desenvolvimento intelectual e moral, não mais o desenvolvimento físico como era no passado. Daí então que o homem começa a encontrar hoje recursos para que a sua vida no mundo físico seja menos desgastante fisicamente, dando a ele condições para se desenvolver com mais intensidade intelectualmente. Então hoje nós nos sentamos à frente de um computador, digitamos alguns textos, ou então começamos então a executar determinadas tarefas dentro da informática, dentro da tecnologia, que as máquinas acabam realizando atividades que no passado eram os homens que faziam. Então na agricultura, na indústria, no comércio, nós temos hoje ali facilidades que no passado não se tinha. Hoje nós temos automóveis, nós temos tratores, guindastes, robôs, computadores, comunicação, tudo isso facilitando a nossa vida. Então significa que nós saímos de um estágio onde o trabalho braçal era essencialmente a atividade realizada pelo homem, para entrarmos agora naquela atividade intelectual, onde hoje as máquinas e a tecnologia substituem, de certa forma, é um início de um processo de transformação, a gente lembra disso, em que o homem começa agora a se desenvolver intelectualmente. Né? Então, isso foi aquilo que a gente viu da necessidade do trabalho, do porquê trabalhar. Então, se por acaso eu não tenho necessidade de trabalhar pelo meu sustento, ou pelo menos trabalhar de uma forma mais desgastante pelo meu sustento, eu posso hoje trabalhar para poder desenvolver a sociedade. Eu posso hoje trabalhar para desenvolver a família, posso hoje trabalhar para me desenvolver nas atividades de minha preferência, desde que todas essas atividades sejam produtivas. Porque existem atividades inúteis. Existem algumas situações em que o homem empenha todas as suas forças apenas para dizer assim: eu fui capaz de vencer os meus próprios limites, eu consegui conquistar aquilo que eu quis conquistar, mas em termos de desenvolvimento muito pouco aconteceu. Então são empenhados recursos, muito dinheiro em algumas atividades, são empenhados esforços para que o resultado final seja improdutivo, o resultado final seja ali simplesmente para satisfação pessoal. Eu vi uma reportagem esses dias que mostrou que um sheik árabe, que era dono de um clube de futebol na Inglaterra, estava investindo milhões de dólares para comprar um jogador. Aí aquilo me despertou uma certa curiosidade, ou uma certa reflexão, que eu pensei assim: eu fico imaginando se todos aqueles milhões de dólares que foram investidos naquele jogador fossem promovidos, fossem investidos em alguma atividade produtiva na nossa sociedade hoje, em países que precisam de recursos, que precisam de trabalho e tudo mais, né? Então a gente vê que ainda nós buscamos atividades que são para satisfação pessoal, investimos os nossos recursos, e cada um faz aquilo que quer com o seu dinheiro, nós sabemos disso, mas sempre para satisfação pessoal, nunca para poder fazer com que as coisas se desenvolvam, com que o mundo se desenvolva, porque esse é um valor moral
que o homem ainda procura desenvolver. Aquela ideia assim, eu posso fazer mais, então eu vou fazer mais pelos outros. Por exemplo, né, Zeca, nós temos aí em todos os lugares, né, em todos os países nós temos isso. Mas eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que circula na mão de poucas pessoas para satisfação pessoal. Né, algo assim que foge ainda àquilo que a gente aprende, né, como espíritos imortais, como seres em evolução e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui, o Arroba colocou para nós, né, imaginar que você pode falar em qualquer pessoa no planeta, né? Sem dúvida isso, né? Andrador colocou, e quem trabalha apenas visando o lucro financeiro para bancar a boa vida é lícito? Olha, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como a gente viu nessa história que foi contada aqui agora há pouco, né, dei para vocês aqui um exemplo de alguém que usou o livre-arbítrio para poder se satisfazer, né, achando que aquela ociosidade, aquela inércia que vivia era para ele um estilo de vida. Nós sabemos que toda vez que nós nos omitimos diante de uma oportunidade de trabalho, isso traz para nós uma consequência pessoal, porque já que eu não produzi, mas eu consumi. Nós lembramos assim que nós somos produtores e consumidores ao mesmo tempo. Alguns consomem mais do que produzem, outros produzem mais do que consomem. Esses que produzem mais são aqueles que são os mais ativos, aqueles que realmente se destacam por poder promover o desenvolvimento da sociedade. Agora tem aqueles que trabalham pouco e consomem muito. Esse é o grande problema, porque depois a gente pensa assim, né? Bom, já que eu estou aqui, e tudo para mim vem fácil, então eu não preciso fazer muita força. Porque tudo veio fácil para ele, mas ele não fez nada de diferente para poder modificar essa situação, né? Então, quer dizer, lícito, é lícito, cada um tem um livre-arbítrio para fazer, mas a gente lembra que na programação reencarnatória de cada pessoa, se por acaso eu nasço numa família abastada, ou tenho um planejamento de vida que me promove, que me proporciona muitos recursos, significa que as responsabilidades para poder fazer o bom uso desse recurso vai depois me ser cobrada, de alguma forma. Porque se eu nasço numa família que me oferece tudo aquilo que eu preciso, condições para estudar, condições para trabalhar, facilidades, conforto, luxo e tudo mais, eu posso ou utilizar todos esses recursos para o meu próprio benefício, ou eu posso fazer com que esses recursos que me foram disponibilizados sejam transformados em recursos para promover o desenvolvimento do núcleo onde eu me encontro. Então isso vai pesar como responsabilidade. Espíritos voltam depois de terem vivido uma vida muito abastada. São muitos os depoimentos que chegam para nós, e vocês fazendo a leitura, depois dessas crônicas que eu comentei com vocês perceberão muitas histórias nesse sentido. Pessoas que retornaram no mundo espiritual com a fortuna, né, sendo a sua maior referência, desenvolvendo valores bastante negativos, né, como o egoísmo, como o orgulho, a vaidade, o sovinismo, né, sendo sovina, aquela pessoa que não divide nada com ninguém, e depois desencarna e fala assim, mas esse recurso que foi colocado para você era para que você produzisse. É mais ou menos como se todos nós, ao reencarnar, ganhássemos por herança um lote, né, uma terra que seja produtiva, que ficasse ali à nossa disposição. Alguns com um terreno muito pequeno, apenas ali para construir a sua casinha, outros com grandes glebas, né? Fazendas ali que poderiam ser construídas e desenvolvidas. E de repente essas terras ficam inúteis, ficam criando ervas daninhas, ficam completamente improdutivas. E ainda depois a gente volta, que é mais ou menos ali sobre os talentos, que Jesus conta nos seus evangelhos, que 3 filhos receberam ali os talentos, né? E depois da viagem do pai, volta, né? Ou eles voltam, não lembro exatamente qual era o contexto, mas depois cada um mostrando o que fez com aqueles talentos, né, com aquele dinheiro que foi dado para eles. Um enterrou, o outro produziu muito mais. Então é mais ou menos assim que depois nós seremos cobrados por aquilo que nos são oferecidos, por aquilo que nos é oferecido, né? Então é lícito cada um utilizar o dinheiro para si mesmo? Claro que é dele. O livre-arbítrio é dele também, mas consciencialmente, né, na consciência, vai dizer assim que teve a oportunidade de fazer e não fez. Utilizou dos recursos, utilizou dos benefícios da sociedade para sua promoção pessoal. E aí depois isso tem o seu preço. São muitos os espíritos que depois renascem aqui no nosso mundo físico como mendigos, como pessoas que, não necessariamente como mendigos, mas pessoas que vivem uma vida muito humilde, que têm que trabalhar ali de sol a sol,
para poder ganhar o pão de cada dia, e pensa assim que isso para ele é um castigo. Na verdade foi uma escolha que ele fez. Ele optou por ter uma vida de privações para poder valorizar o pouco que ele tinha, porque em encarnação anterior ele tinha muitos recursos e não soube aproveitar. E agora ele tem poucos recursos e vai ter que se desdobrar com esses poucos recursos, né? Então, né, quando se fala em licitude, se é lícito, se não é, tudo é lícito. Mas aquilo que nos convém é exatamente aquilo que nos promove numa condição de espíritos melhores. Se nos deixarmos apenas presos no aproveitamento dos prazeres da vida, certamente mais dia ou menos dia nós seremos mobilizados a essa transformação. E normalmente nós somos sempre chamados através da dor. Né? São muitos os espíritos. Certa vez eu li um livro interessante de Zíbia Gasparetto, na época em que eu era um leitor de romances, né, um leitor assíduo de romances. Li um livro dela e em uma dessas histórias ela contava uma passagem interessante mostrando que um empresário que tinha uma vida extremamente confortável, uma empresa muito produtiva, com muitos funcionários, que tinha ali um rendimento anual significativo, e aí todo mundo fica olhando assim, nossa, mas ele é rico, né? Coitado desse espírito que ele é egoísta e tal coisa e tal. E na verdade ele era um espírito com bastante evolução moral, que estava naquele meio para poder fazer com que as pessoas que trabalhavam na sua empresa tivessem uma vida melhor. Então ele tinha condições e soube fazer o bom uso daquilo tudo. E nós temos hoje muitas pessoas na nossa sociedade que são ali providas de muitos recursos e sabem fazer o bom uso dela. E depois retornam no mundo espiritual sendo saudados pelas pessoas que foram ajudadas. Sejam aquelas que estavam desencarnadas, aquelas que foram encarnadas. E até mesmo a gente vê isso, por exemplo, no próprio Frederico Figner, né, o irmão X. O Frederico Figner, que foi um empresário do meio de comunicação aqui no Brasil, ele era da República Tcheca, veio como imigrante para cá, né? E aqui então ele construiu a sua empresa, teve ali muitos funcionários e tudo mais. Depois que ele desencarnou, ele foi recebido como um espírito que conseguiu cumprir a sua tarefa. Então, cada um faz o uso que tem. Né? Hoje nós vemos muitos artistas, vemos atletas, vemos pessoas da sociedade, né? Playboys, socialites e tudo mais, que vivem simplesmente em função da fama pelo dinheiro que tem. Mas a pergunta é, o que fazem com esse dinheiro? Aí vai dizer assim, nossa, mas você está criticando? Não, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas a gente lembra que o objetivo da nossa existência não é fazer do nosso mundo uma colônia de férias. É um campo de obras que exige muito trabalho. E se hoje eu não trabalho, amanhã eu vou ser forçado a trabalhar. Nessa história que nós vimos hoje, aquele espírito que não queria trabalhar, vai ter que sentir o desejo de se movimentar. Só que, infelizmente, nós temos ali a lei de causa e efeito que nos impulsiona. Né? Pelo contrário, Wagner, eu fui um leitor um leitor assim, né, um devorador de livros, muitos romances que eu li, e foram esses romances que fizeram com que eu me mobilizasse para o estudo, que me estimulasse para o estudo. Então o romance, para mim, é a forma de fazer com que as pessoas se interessem pelos conceitos doutrinários, que conheçam, né, o perfil, né, de cada... Eu estou agora com os estudos, Wagner, continuo devorando estudos agora, né, mas estou dentro também, não desembarquei desse nosso navio, não. Então, são muitos livros que devem ser lidos, que merecem a nossa atenção, porque simplesmente nos estimulam a esse conhecimento, essa busca de mais informações, né? Deixa eu ver aqui em cima. André colocou para nós, né? Imagina a raiva de quem morre materialista, deixando uma grana preta e depois vê os genros e as noras gastando. Esse livro que eu coloquei para vocês, Instruções Psicofônicas, de Humberto de Campos. Eu estou confundindo o irmão X com Humberto de Campos e Frederico Figner. Estou fazendo uma salada. Né? Então, o irmão X é Humberto de Campos. Nesse livro, Instruções Psicofônicas, ele conta o relato de uma pessoa que era assim muito apegada ao seu patrimônio, e depois de desencarnar, ele não conseguia se equilibrar no mundo espiritual por ver ainda na sua mente a fortuna que perdeu. E são muitos os relatos a esse respeito. Né? Então, nós falávamos sobre essa necessidade do trabalho. E no nosso estudo de hoje, o tema, como a gente colocou, trata exatamente do limite do trabalho. Porque já que o trabalho é uma necessidade, significa que eu tenho que ser escravo desse trabalho? Significa que eu tenho que viver a minha vida em função do trabalho? Eu não posso me desenvolver culturalmente, eu não posso desfrutar dos prazeres para poder me regenerar, eu não posso curtir a minha família, eu não posso aproveitar viagens que eu possa fazer e tudo mais?
Significa que eu tenho que ser escravo porque essa é uma determinação? Essa é a grande questão. E aí então nós temos aqui, limite do trabalho, repouso. É o texto que nós vamos estudar hoje. Questão 682. Filhinha, pode fazer a colagem, por favor? Vamos começar a partir daqui. 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Porque quando nós colocamos que a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, Kardec pergunta se o repouso também não seria uma lei. E essas duas leis mantendo-se em equilíbrio. A lei que me impulsiona para o trabalho e a lei que me coloca também numa condição de refazimento. Os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, porque a matéria, na verdade, é aquele objeto que deve ser transformado todos os dias. Nós estamos ali sempre transformando os minérios, transformando a natureza, transformando tudo aquilo que está à nossa volta para poder produzir. Um chaveiro que eu tenho, nada mais é do que um objeto transformado com aquilo que vem da natureza, com os recursos da natureza. Um caderno, um computador, uma televisão, uma roupa, um carro, tudo é transformado na natureza. E aí então quando eu trabalho exatamente em função dessa transformação. Seja braçalmente transformando aquele objeto, seja intelectualmente gerenciando essa transformação e a sua distribuição. Mas aqui quando a gente fala sobre deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, a gente fala exatamente isso. Da gente parar para poder gerenciar um pouco mais a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso crescimento cultural, que é fundamental para todos nós, né? Salve Marquito. Bom dia pessoal que chegou. Desenvolver esse nosso aspecto cultural. Então, o repouso, quando ele bem administrado e quando ele bem utilizado, porque repouso não significa dormir. Repouso significa nós deixarmos de lado aquela atividade que exige de nós uma atenção constante para utilizarmos o nosso tempo em outras coisas que a gente gosta. E para essa resposta, nós temos aqui uma outra pergunta de Kardec que pergunta na questão 683, que coloca qual é o limite do trabalho. Então, se a necessidade do trabalho é uma lei, se o repouso também é uma lei, que as duas devem se equilibrar, qual é o limite exato do trabalho? Até onde eu devo trabalhar? Quantas horas por dia? Quantos dias por semana? Quantos anos durante a minha vida? Porque muitas vezes a gente vê o trabalho como sacrifício. Dentro daquela escala de Maslow que a gente chegou a estudar, né? Bom dia, Aninha. Do estudo de Maslow que a gente estudou, nós vimos ali então os primeiros degraus que exigem de nós o básico para a nossa sobrevivência e depois ali os dois últimos degraus que mostram para nós ali aquilo que nos possibilita o avanço, o nosso desenvolvimento, já que a nossa base se encontra estruturada, já construída. E aí então nós começamos a analisar aqui o limite do trabalho. Quando a gente começa a exercer uma atividade para o nosso sustento, ou mesmo uma atividade que seja voluntária, ou mesmo uma atividade doméstica, seja ela qual for, mas a gente fala de atividade de modo geral, algumas são bastante prazerosas. Quer dizer, a gente faz o que a gente gosta, tem boa recompensa por isso, essa recompensa pode ser uma boa remuneração, pode ser o reconhecimento, pode ser a satisfação de realizar aquele trabalho, enfim, temos ali a nossa recompensa. Alguns trabalhos podem ser muito sacrificantes e desgastantes. Eu tenho ali uma atividade, né, um trabalho que eu gosto de fazer, né, a minha profissão, só que para ela para mim é muito desgastante, ela acaba me desenvolvendo um desgaste físico muito grande, o cansaço, as dores, as lesões, mentalmente me vem ali o estresse, me vem ali uma noite mal dormida, aborrecimento, que são consequências desse estado mental. E aí então a gente se pergunta, né, até onde eu devo trabalhar então? Se por acaso eu estou muito irritado, eu não vejo a hora de me aposentar. Se eu estou muito insatisfeito com aquela atividade. Se eu gosto de fazer aquilo, eu vou me aposentar por uma questão de legislação humana, mas eu vou continuar exercendo aquele trabalho, porque é uma coisa que eu gosto. Basta a gente ver, por exemplo, né, para nós que somos trabalhadores do meio espírita, que cada um frequente seu centro, cada um tem a sua atividade. A gente se pergunta, quer dizer que você é médium e você vai se aposentar depois de um tempo? Você é palestrante, chega uma hora em que você se aposenta daquela atividade? Então existe ali um tempo para você exercer aquela atividade. No meio profissional é a mesma coisa.
Tem pessoas que trabalham até o fim da vida, está com 100 anos, continua trabalhando dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, mas continua fazendo aquele trabalho porque para ele é prazeroso. Então a gente vê assim, primeiro, uma atividade que eu gosto e uma atividade que eu não gosto, mas eu tenho disposição de fazer. Agora nós temos aqueles espíritos que trazem na sua própria constituição moral, na sua própria constituição psicológica, aquela ideia de trabalhar o menos possível e se beneficiar ao máximo. E aí então ele começa a trabalhar não preocupado com aquilo que ele realiza, não preocupado com o objetivo do seu trabalho, que eu estou trabalhando e certamente pessoas se beneficiam disso tudo. Mas eu pergunto assim, eu trabalho apenas aquilo que eu sou obrigado a trabalhar e para mim basta. Depois que acabar esse prazo eu vou parar de trabalhar porque eu não quero mais saber. Aí então eu vou curtir a vida. Essa é uma ideia que todos nós temos. A gente busca essa tranquilidade, esse conforto, né, saindo daquela atividade desgastante para poder fazer com que as coisas sejam mais amenas para todos nós. Só que muitas vezes a gente mistura a oportunidade da gente deixar uma atividade que é desgastante para a gente começar a realizar outra atividade, para eu deixar de fazer uma atividade e depois não fazer mais nada. Então a aposentadoria para nós, vamos dizer assim, um sonho, um desejo de todas as pessoas que trabalham profissionalmente, né, que exercem ali uma atividade para o seu sustento. Então é o sonho de todo mundo, que você não precisa trabalhar e você continua ganhando. Ainda que seja pouco, mas você continua sendo ali remunerado. Então, para nós, quando se fala em aposentadoria, a gente pensa assim, aposentadoria significa eu parar de fazer tudo o que eu faço. E quando eu paro de fazer tudo o que eu faço, eu não tenho mais necessidade de mobilizar. Não tenho mais necessidade de realizar nenhum tipo de atividade, não preciso mais sair do meu conforto, sair da minha tranquilidade. E aí então nós nos esquecemos que o espírito, ele necessita dessa evolução. E as atividades que ele realiza, principalmente aquelas que para ele proporcionam prazer, serve para que ele cresça intimamente, serve para que ele continue se desenvolvendo. Então a aposentadoria significa eu vou trabalhar até os meus 60 anos, até os meus 65 anos, e a partir dali eu não preciso fazer absolutamente nada. E aí nós percebemos que, como o trabalho é uma necessidade, é uma lei da natureza, o homem está sempre sendo impulsionado a se tornar ativo. É algo que ele precisa fazer e ele não sabe por quê. E se por acaso ele não sente esse impulso, é porque ele desenvolve dentro dele mesmo um tipo de doença, um tipo de patologia que ele não consegue compreender. Porque se todos nós somos impulsionados a realizar alguma coisa, quando eu não desejo realizar é porque alguma coisa está errada. E eu não falo continuar naquela empresa, continuar fazendo aquilo tudo, eu tenho que fazer alguma coisa. E nós vemos um detalhe interessante, que é até um fenômeno que hoje a ciência psicológica procura estudar, que é exatamente os casos de depressão para pessoas que entram para pessoas que se aposentam. Ele trabalha durante tanto tempo, ele fala assim, nossa, eu não vejo a hora de me aposentar. Aí ele se aposenta, aí fica ali o primeiro ano, o segundo ano, no terceiro ele já começa a ficar desconfortável e de repente a sua vida começa a se tornar uma vida infeliz. Porque simplesmente ele não consegue realizar aquilo que ele gostaria. Ele deixa de se sentir importante, deixa de se sentir produtivo, deixa de ser reconhecido, deixa de fazer parte de sociedades, de grupos, do qual ele participava antes. Se ele trabalhava numa empresa, ele lidava com o público, quando ele se aposenta, ele perde contato com essas pessoas. E aí então, por ser uma lei natural, o nosso corpo e o nosso psiquismo começam a reagir de uma forma negativa. É mais ou menos como se o trabalho fosse o nosso alimento. A atividade, digamos assim, a atividade fosse o nosso alimento. Porque é uma necessidade. Por que o nosso corpo físico precisa de alimentação? Precisa de proteínas, de vitaminas, de sais minerais, de água, etc. e tal. Precisa, porque o corpo é constituído disso, ele precisa dessa alimentação para poder se sustentar. Psicologicamente, o espírito precisa do trabalho para poder se alimentar. Se por acaso ele deixa de realizar essa tarefa, o seu corpo começa, vamos dizer assim, o seu corpo psicológico começa a entrar numa condição de inanição e começa a sofrer as consequências. Só que em vez de ser aquela fraqueza física, a anemia, nós podemos dizer assim, que é a anemia moral, começa a sentir a fraqueza do espírito, tudo isso porque ele deixa de cumprir uma tarefa que ele tem necessidade, que para ele é importante. Então a gente perguntava qual é o limite do trabalho.
O Hermes colocou rapidamente para a gente ali, há pessoas que continuam trabalhando, mesmo com idade avançada, porque não tem de onde tirar o sustento, entretanto, há os que trabalham pelo dinheiro. O que a gente viu hoje, Hermes, saiu pela manhã, a necessidade de pessoas que estão se desaposentando. Falou hoje pela manhã no jornal, por incrível que pareça, por coincidência. E essa desaposentadoria são pessoas que se aposentaram e que desejam voltar para o mercado de trabalho. E elas estão exigindo do governo, ou solicitando ao governo, novas leis para poder recebê-las. Porque se você se aposenta, você deixa de ter uma série de benefícios dentro da legislação trabalhista. E quando elas voltam para o mercado de trabalho, elas não têm direito a receber de novo essas listas. Pois é, né, Romana? Ela não tem direito a receber isso tudo. E aí então eles querem fazer uma nova legislação para poder tratar dessas pessoas. Então elas estão voltando para o mercado de trabalho, seja porque elas não querem ficar paradas, seja porque elas precisam continuar recebendo alguma coisa a mais, porque a aposentadoria é muito baixa. Mas a gente pergunta assim, e se por acaso você recebesse mais, se hoje as aposentadorias fossem justas, as pessoas continuariam na inércia? Elas continuariam sendo impulsionadas por uma força que elas não entendem. Elas têm o desejo de trabalhar, elas não sabem por quê. A mesma coisa, por que o homem busca Deus? Ele pode recusar porque a forma como Deus é apresentado é uma forma que não satisfaz. Daí a quantidade de ateus ou a quantidade de agnósticos. Porque tem uma diferença entre você ser ateu e você ser agnóstico. Agnóstico é aquele que busca uma resposta para poder aceitar. O ateu é aquele que nega. Embora os dois não acreditem a princípio. Então existe ali uma questão filosófica que separa esses dois grupos. A mesma coisa acontece com essas pessoas que, no caso, ou optam por essa rejeição a Deus, ao mundo espiritual, eles têm um motivo. Alguma coisa provocou neles essa rejeição. Mas naturalmente elas buscam. Se por acaso Deus aparecer e dizer assim, olha, eu estou aqui para vocês. Aí todo mundo vai dizer assim, bom, agora eu acredito. Quer dizer, se agora acredita, quer dizer que existe aquela disposição de acreditar, aquela predisposição para acreditar, desde que alguma coisa o satisfaça. Então, instintivamente, o homem busca essa força superior. Os próprios espíritos trouxeram para nós essa resposta, dizendo que a ideia de Deus se encontra ali registrada na nossa consciência e todos os homens buscam intuitivamente essa presença. É algo que precisa preencher dentro dele. Ele não sabe por quê, simplesmente sabe que tem que ter. A mesma coisa acontece com essa questão do trabalho. O homem não sabe por que ele tem que ser ativo, ele simplesmente sabe que tem que ser. E aí então ele começa a buscar aquilo que é mais confortável e tudo mais, e aí já é uma questão moral. Ele quer fazer, mas ele quer fazer aquilo que ele gosta, de preferência com uma boa recompensa. Se todo mundo ganhar muito bem, fazendo o que gosta, do jeito que gosta, todo mundo vai trabalhar. Essa é a grande questão. E aqueles que não trabalham, naturalmente se desviam por um caminho patológico que vai trazer consequências bastante problemáticas para eles. O irmão X colocou para nós, segundo a espiritualidade, respondeu a Kardec, trabalho é toda atividade útil, seja ela remunerada ou não. Porque a gente quando pensa quando trabalha, né, irmão X, o trabalho está sempre relacionado, né, onde eu trabalho e quanto que eu ganho. E não como uma atividade. Qualquer atividade que faça com que o homem se mobilize fisicamente ou se mobilize intelectualmente, para ele é uma atividade produtiva. Para ele. Agora, para o grupo onde ele se encontra, já é bastante relativo. Deixa eu ver aqui, o Nando colocou, né? Nenhuma resposta agrada ao agnóstico, né? Acaba ficando igual ao ateu, né? Pois é, mas ele aguarda uma resposta, já é um lado positivo, é uma resistência muito menor, né, Nando? O Andador colocou, não seria porque elas não sabem fazer outra coisa, como por exemplo cuidar da família, educar, se dedicar a uma causa externa? Olha, essas pessoas que normalmente elas aguardam as coisas acontecerem, a gente lembra sempre que todo tipo de desvio, todo tipo de resistência a esse impulso natural que o espírito acaba seguindo por ser ali da sua constituição, todo desvio significa um desequilíbrio. O espírito tem que fazer, qual é o objetivo de todo espírito? Trabalhar, se desenvolver, se depurar, alcançar a condição de espírito puro. Isso é uma condenação para todos. Todos nós estamos condenados a alcançar a perfeição. Vai demorar mais tempo ou menos tempo. Se por acaso eu não me encontro nesse caminho de atividade para poder alcançar esse status, é porque alguma coisa me desviou do caminho. E esse desvio significa uma experiência negativa que eu tive, significa uma
um vício que por acaso se desenvolveu em mim. Então é sempre alguma coisa que nos desvia desse caminho, porque o nosso percurso ele é reto, ele é retilíneo, asfaltado, bem iluminado, e a gente consegue ver lá na frente o horizonte que a gente vai alcançar. Se por acaso eu saio desse caminho é porque alguma coisa me despertou a atenção, me desviou, e consequentemente vai me chamar, vai me trazer, vai me forçar a retomar esse caminho. Daí então que eu faço alguma coisa que eu gosto, fora dessa trajetória que me foi programada, alguma coisa me arrasta de volta. E esse arrastamento é sempre bastante doloroso. Por isso, então, quer dizer, todos nós trabalhamos, todos nós estamos sempre em atividade. É da nossa natureza fazer isso. É praticamente instintivo o homem produzir. Você pode ver que se por acaso ele fica parado, ele arruma alguma coisa para fazer. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento ficar parado, eu preciso ir para a rua, preciso fazer alguma coisa, vou arrumar as gavetas. Por que esse impulso dele arrumar uma gaveta? Por que esse impulso de repente, consertar alguma coisa? Ah, eu vou lá no posto de gasolina lavar meu carro, não aguento mais ficar parado em casa. A gente percebe que a ociosidade, para o homem, esse estado de inércia dentro dessas atividades, para ele é um desconforto muito grande. E se por acaso isso para mim é confortável, porque alguma coisa está errada, como a gente colocou. O espírito não está bem, porque ele foge àquilo que é da sua própria natureza. Né? Deixa eu ver aqui, o andador colocou, né, workaholics, né, que são aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, que se gabam de trabalhar muito e muito também estão errados, porque deixam outras atividades da vida de lado, justificando a sua nobre atividade. Sempre tem consequências, né, andador? A gente lembra o seguinte, que o espírito ele é um ser que é um ser que tem a necessidade de sociabilização. A gente chama de ser gregário. Né? Então ele tem necessidade de sociabilizar. Quando nós reencarnamos numa família, a gente lembra que uma família para nós é um compromisso bastante sério, porque ali estão espíritos que estão vinculados de alguma forma para o seu próprio desenvolvimento. Desenvolvimento moral, desenvolvimento afetivo, enfim, precisa ali crescer em conjunto. Se por acaso eu me dedico exclusivamente, essencialmente àquela atividade, mesmo que ela seja a mais produtiva possível, a gente não questiona se a atividade dele é válida ou não. Eu posso ser alguém que eu trabalho ali 16 horas por dia, mas em compensação eu estou negligenciando os meus relacionamentos, o meu grupo social, e de repente a gente tem um pai de família, uma mãe de família que não se dedica aos filhos, é uma negligência, porque ela também tem uma responsabilidade. Então quando nós reencarnamos, o nosso currículo não tem apenas um item, você vai reencarnar para você trabalhar. Não, você vai reencarnar para você exercer essa atividade, porque vai te proporcionar um crescimento moral, um crescimento intelectual. Você tem responsabilidades com a sua família, você vai ter que ajudar aquelas pessoas a crescer, você vai ter que se restabelecer nesse ou naquele sentido. Então nós temos uma série de tarefas que precisam ser desenvolvidas aqui no nosso meio. Agora, se por acaso eu simplesmente me dedico a uma única atividade, então eu estou negligenciando as demais. Daí então que, no caso do workaholic, pode ver que o próprio nome já denota para nós um tipo de patologia. Aquelas pessoas que trabalham excessivamente. Se elas trabalham excessivamente, elas vão depois sofrer as consequências disso. Não apenas morais e físicas, mas também sociais. E espirituais da mesma forma também, porque são consequências bastante dolorosas. Né? Então, a justificativa é sempre essa, mas quando você faz uma coisa que você gosta, você sempre se justifica. Tem pessoas, por exemplo, que adoram ir para o centro espírita todos os dias. Não saem de lá. Aí depois chega em casa, né, o marido, a esposa, os filhos, pô, mas você não sai de lá. A gente não vai mais passear, a gente não conversa. Qual a justificativa dele? Não, mas é porque lá eu estou fazendo uma atividade muito importante. Cada vez que a gente faz uma coisa que a gente gosta e vê uma contrariedade, a gente sempre tem um contra-argumento para poder justificar que aquilo que a gente faz é nobre, é importante e tudo mais. Mas a pergunta é, está certo aquilo que a gente está fazendo? Exercendo uma atividade negligenciando a outras? Isso que é fundamental da gente poder raciocinar. A nossa vida deve ser mantida sempre em equilíbrio. E esse equilíbrio deve ser encontrado com todas as pessoas. E é um desafio para todos nós, porque muitas vezes me cobram de uma forma injustificada, mas muitas vezes me cobram de uma forma justificada. Às vezes eu me dedico a uma atividade de uma forma excessiva, que não se justifica tanto, e outras vezes eu me dedico da forma exata, de forma justificada. Esse que é importante. Né? Qual o problema, filhinha? Conta quem é essa pessoa, diga aí. Então nós temos ali sempre esse equilíbrio que é importante ser buscado.
saber como viver de uma forma equilibrada. Só que o problema que a gente acaba encontrando, andador, é que no nosso mundo hoje, nós criamos necessidades. Então nós criamos necessidades para o conforto, nós criamos necessidades para a nossa satisfação pessoal, e quando a gente cria a necessidade, a gente acaba depois tendo necessidade de trabalhar também. Se nós trabalhássemos apenas aquilo que é necessário para o nosso crescimento, se nós trabalhássemos apenas dentro daquilo que, para satisfazer as nossas necessidades mais básicas, para nos dar uma condição de exercer a nossa vida de uma forma, vamos dizer assim, de exercer os valores morais que são importantes para nós. Valeu, Zeca, até mais. Se nós soubéssemos manter a nossa vida dentro desse equilíbrio, não havia excessos. Basta a gente perceber, por exemplo, né, desses espíritos nobres que estiveram entre nós, como Chico Xavier, como Madre Teresa, eles não paravam de trabalhar. Só que a vida deles era um sacerdócio. Eles vieram com essa missão de viver em função disso. Tanto que não se comprometeram socialmente com mais ninguém, a não ser com esses próprios grupos. Então eles vivem em função daquele trabalho, porque para eles é importante, eles podem oferecer isso tudo. Mas quando a gente tem mais compromissos além daquele que é o trabalho, é importante que a gente encontre esse ponto de equilíbrio para poder manter as coisas no lugar. Vamos em frente aqui então. O limite do trabalho. Qual é o limite que nós temos que trabalhar então para poder colocar? Qual é a porcentagem do tipo de atividade que eu tenho que realizar que vai colocar assim, bom, primeiro eu vou trabalhar, depois eu vou repousar. Qual é exatamente a porcentagem dos dois? O limite das forças é o limite do trabalho. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, quer dizer, eu trabalho até o limite das minhas forças, mas Deus me dá liberdade para poder escolher exatamente qual é o meu limite. Eu não preciso trabalhar até a exaustão. Até porque o nosso corpo físico tem ali os seus limites, até porque o nosso psiquismo também tem os seus limites, as nossas relações também têm os seus limites. Então nós precisamos fazer o quê? Que a minha vida seja produtiva da melhor forma. Para evitar a ociosidade, para evitar o desperdício de energias, o desperdício de forças. Muitas vezes a gente acaba, por causa dessa fraqueza moral, a gente acaba se envolvendo em complicações na nossa vida de relação, que acaba interferindo nas nossas atividades de modo geral. Algumas vezes a gente recebe alguns casos de atendimento fraterno, em que pessoas se queixam que têm relações problemáticas, relações afetivas problemáticas, porque é o namorado, porque é o marido, porque é a esposa, a namorada, o companheiro, porque faz isso, faz aquilo, porque está entrando em depressão e coisa e tal. Então a gente percebe o quê? Que esses relacionamentos, quando eles se tornam problemáticos pelo fato de nós não conseguirmos manter em equilíbrio as nossas relações, interferem nas nossas atividades, porque eu perco vontade de fazer. Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de estudar, porque a minha vida fica em função daquele amor não correspondido. Ou por causa daquele perdão que eu não consigo dar. Por causa daquela ofensa que eu recebi. Então quando a gente perde ali o ponto de referência para a nossa vida, a gente acaba cedendo a essas interferências, que são interferências significativas. Mas que elas podem ser resolvidas desde que a gente comece a viver a nossa vida de um modo diferente. Então nós temos ali, trabalhamos até o limite? Não, nós trabalhamos dentro das nossas necessidades, dentro das nossas capacidades. E nós temos que utilizar a nossa liberdade também para fazer com que ela seja produtiva de alguma forma. Produtiva para nós, para o nosso crescimento íntimo. E isso somente nós podemos realizar. Questão 684, vamos em frente. Bom dia, Eve, bom dia, Janice, bom dia, Sandra Rei. 684, que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Aqui a gente fala mais ou menos como se fosse a ideia da escravidão, mas não a escravidão instituída com aquela ideia do chicote, mas muitas vezes você acaba sofrendo pressões no seu trabalho, cobranças que vão além de suas forças. Daí então que hoje, por causa dessa pressão de termos que trabalhar demais, de sermos cobrados demais e tudo mais, nós somos então ali colocados numa condição insalubre para a nossa saúde física e saúde moral. Nós temos ali hoje um fenômeno, estudado pela psicologia do trabalho, chamado assédio moral. Todo mundo estudava sobre assédio sexual, assédio isso. Hoje nós temos o assédio moral, que significa dentro de uma empresa você sofrer uma pressão para exercer uma atividade sob ameaça.
sob ameaça. E aí então nós temos aqueles que são os líderes de determinados grupos de trabalho, aqueles que são chefes de seções, chefes de departamento, chefes de setores, são eles os chefes de empresas, que colocam seus funcionários em determinado tipo, determinada condição de trabalho, que para eles se tornam desgastante, desenvolvendo ali sofrimentos, angústias, preocupações, para que possa cumprir aquilo que ele determinou, as suas próprias metas. Metas essas estabelecidas por uma ambição. Eu quero que a minha empresa dê tanto de lucro, e todo mundo vai trabalhar da seguinte forma. Isso. A gente lembra, por exemplo, que quando se fala das relações do homem com o trabalho, inevitavelmente a gente cai ali no início da Revolução Industrial, por volta do final do século XVIII, começo do século XIX, na Inglaterra principalmente, onde as relações de trabalho começaram a se modificar, as empresas começaram a se desenvolver. Não era mais aquela relação artesanal, né, que eu trabalho numa lojinha, que eu trabalho numa fazenda. Mas mesmo assim ainda tinha naquela época esse excesso de trabalho. Eu estabeleço uma cota e vocês devem cumprir essa cota. Ali na Revolução Industrial, nós tínhamos ali crianças que trabalhavam nas minas de carvão, por exemplo, da Inglaterra, que a tecelagem era muito grande, muito intensa. Então ali os rebanhos produziam as suas lãs, e aí então as máquinas produziam os tecidos. Só que quem trabalhava com as ovelhas e quem trabalhava com as máquinas eram as pessoas. E essas máquinas eram movidas a carvão, porque as caldeiras giravam ali as suas engrenagens. E aí então, quando a gente começa a tratar dessa questão das relações de trabalho, nós tínhamos ali as mulheres trabalhavam excessivamente, sem qualquer tipo de garantia, as crianças trabalhavam nas minas de carvão para poder sustentar as empresas, os homens trabalhavam sem férias, sem folga, sem tranquilidade. Aí depois de um tempo começaram a vir então as manifestações dos grupos sociais para poder ter direitos trabalhistas. E aí começaram, você vai trabalhar tantas horas por dia e vai receber tanto. Aí começaram a vir as reivindicações sindicais, os grupos sindicais começaram a se formar. Os direitos trabalhistas, aqui no Brasil a gente lembra que na época de Getúlio Vargas, começou então ali, ele era chamado de o pai dos pobres, década de 30, década de 40, mais ou menos aqui no Brasil. Ele começou a estabelecer então férias, 13º, carteira de trabalho, trabalhava ali tantas horas por dia. Hoje as reivindicações continuam existindo. Outros trabalham até infartar, né, Reinaldo? Pois é, coitado do Reinaldo. E aí então, a gente começa a ver então que o homem começa a equilibrar. Porque enquanto nós temos aqueles que exigem determinado esforço, determinada dedicação de um grupo de trabalho, de um profissional ou de profissionais de alguma forma, nós temos ali agora leis humanas que começam então a proteger os homens também. Daí então que nós percebemos por que o nosso mundo precisa de leis. Porque nós não temos os nossos limites. E pelo fato de não termos limites, se nós não regulamentarmos as nossas relações, o mais forte sempre vai subjugar o mais fraco. Então ele colocou aqui o que pensar daqueles que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho. Os espíritos respondem o seguinte: é uma das piores ações. Todo homem tem o poder de dirigir, todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. Porque restringe a lei de Deus. Mas aí então o que acontece? Nós temos ali que como nós somos movidos ainda pelas nossas próprias ambições, pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos, é importante que nós não utilizemos dos outros para nossa satisfação pessoal. Daí então nós temos ali aqueles que reencarnam no nosso meio. Interessante a gente perceber que os espíritos reencarnam para poder nos ajudar nessa tarefa, para fazer com que a gente mantenha o nosso mundo equilibrado. Então, da mesma forma que nós temos as associações de classe que regulamentam essas relações profissionais com os empresários, nós temos também os empresários que são protegidos. Porque nós sabemos que tem funcionários que são bastante exigentes, digamos assim, nas suas metas, né? Ele quer trabalhar pouco e ganhar muito. O empresário quer pagar pouco, mas ele quer receber muito de volta. Então a gente fala, como é que a gente vai regulamentar isso tudo? Através dos acordos, através dos entendimentos. Isso porque, na nossa sociedade hoje, nós não temos condições ainda de colocar os nossos valores, que fala de amor, de caridade, de paciência, de indulgência, como sendo referências para regulamentar as nossas relações. Eu não olho para um funcionário com caridade,
pensando assim, poxa vida, ele é um pai de família, uma mãe de família, ele precisa desse trabalho para poder cuidar dos seus filhos, então ele precisa ganhar bem, precisa chegar em casa descansado, precisa chegar em casa sem nenhum tipo de preocupação. Então eu vou fazer o que for possível para ele. E o funcionário, da mesma forma, ele não pensa assim, olha, eu vou trabalhar com a maior dedicação para o meu chefe, porque eu sei também que a empresa dele é de grande responsabilidade. Eu sei que ele conta com o meu trabalho, então eu vou fazer o máximo para que o meu trabalho seja o melhor possível. Nós temos ali dois grupos, aqueles que empregam e aqueles que são empregados, que não pensam dessa forma. Então a gente percebe que essas leis morais ainda não regulam, pelo menos de uma forma objetiva, essas nossas relações. Daí então que vem essas leis. Aquele que exige demais, praticamente escravizando o seu funcionário, é uma das piores ações, sem dúvida nenhuma. Mas em contrapartida, a sociedade regulamenta também os limites da ação dele. Porque como nós vimos aqui, né, o remédio da preguiça, naquele livro que nós lemos, Reportagens do Além-Túmulo, que tem funcionários que simplesmente encostam nas empresas para poder se beneficiar. Então ele acha que o limite do seu trabalho é trabalhar apenas aquilo que é necessário. Na opinião dele, não na opinião da empresa. Você se lembra que certa vez eu conversava com um colega que trabalhava numa mesma empresa que eu, e ele, depois de nos encontrarmos, muito tempo depois, ele dizia assim, eu perguntei para ele, né, naturalmente, como é que vão as coisas? Como é que estão as coisas aqui na empresa? Ele dizia assim, olha, eles fazem de conta que me pagam e eu faço de conta que trabalho. E deu aquela gargalhada e saiu. Aí essa frase ficou assim registrada na minha mente, quer dizer, estamos nos enganando para promover esse crescimento, um querendo ser mais esperto do que o outro? O patrão faz de conta que paga e o funcionário faz de conta que trabalha, e nesse faz de conta, o que a gente espera exatamente desse nosso mundo hoje? O que se espera alcançar com esse tipo de pensamento, onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades? Daí então que nessa ideia, né, hoje o funcionarismo público ele é bastante criticado na nossa sociedade, porque a ideia do funcionarismo público é você ter um emprego, e não você não ter um trabalho. Porque o emprego significa você estar empregado e você ganha. O trabalho significa você estar lá para exercer uma atividade produtiva. Tanto pode perceber assim que hoje o funcionarismo público é aquele que é mais criticado por não prestar o serviço da forma que deveria prestar. E como foi dito para nós aqui nessa passagem do texto que nós lemos aqui, do Reportagem de Além-Túmulo, é colocado para nós que exatamente assim, quando o funcionário, né, Januário, disse que era um funcionário público, o mentor espiritual disse, tal circunstância lhe agrava a situação. Se houvesse lesado alguém na esfera particular, a intercessão e a tolerância facilitariam a solução de seus problemas. Quer dizer, se eu tenho ali a minha empresa, a minha lojinha, e eu trato mal um cliente, isso é um problema meu com ele. Agora, quando eu me torno funcionário público, como ele coloca para nós, ele diz assim, todavia, você é obrigado a prestar contas à coletividade, destacando-se uma classe inteira sobre a qual sua vida pesou como um parasita indesejável, que foi o caso dele. Então hoje nós temos professores, nós temos ali médicos, funcionários públicos de um modo geral. Não adianta a gente querer colocar essa ou aquela classe que a gente vai acabar esquecendo de alguém. Mas quando se fala em funcionarismo público, a gente fala em prestação de serviço coletivo. E a gente vê exatamente o contrário, as pessoas querem esse benefício de ganhar uma grande remuneração e trabalhar pouco. Porque eu trabalho 6 horas por dia, eu emendo nos feriados, ganho uma fortuna muito acima da média de mercado. Esse é o trabalho que eu pedi a Deus. E Deus deu esse trabalho para ele, para que ele cumprisse aquilo que era necessário para ele tudo. Hoje nós vemos ali por exemplo, no meio político. Eu quero ser político porque eu trabalho pouco e ganho muito. Tanto que hoje desperta em nós uma grande aversão quando se fala em política. Só que na verdade nós nos esquecemos que a política, estarmos ali como um político, como um legislador, é uma função de extrema gravidade. Porque as nossas ações vão determinar o destino de uma sociedade. E aqueles que acham que se beneficiam porque se enganam, responderão depois por isso, por aquilo, não por aquilo que fizeram necessariamente, mas por aquilo que deixaram de fazer. E assim a nossa vida hoje é regida dessa forma. Quando nós começamos então a assumir as responsabilidades, pelo fato de nós vivemos ainda em imaturidades, nós vamos então postergando cada vez mais esse nosso crescimento apenas para resolver problemas. Na minha encarnação seguinte eu passo por privações. Por quê? Porque eu negligenciei no passado. Hoje eu continuo negligenciando. No futuro eu vou responder de uma forma negativa de novo. E assim a gente vai esticando. Por que essa nossa vida é tão infeliz? Por que esse nosso mundo é tão desigual? Por que isso? Por que aquilo? São tantos os porquês que a gente lança.
Só que ao mesmo tempo se esquecendo também que nós negligenciamos e por isso nós geramos o nosso próprio sofrimento. O nosso mundo não é um mundo de sofrimento. Ele é um mundo que nos dá a possibilidade de resolver os problemas que nós causamos, que por consequência vem o sofrimento. Uma outra questão, 685, pergunta Kardec. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Olha só o que a gente falava sobre a aposentadoria. Que a aposentadoria tem dois aspectos. Para uns é o descanso do trabalho e a condição e a oportunidade de continuar em atividade, agora em outras áreas de sua preferência, para continuar se desenvolvendo e continuar se tornando útil. Para outros, a aposentadoria significa a inércia. Chega, não preciso trabalhar mais. Vou sentar no banco de uma praça e ficar vendo o tempo passar. E aí então fica vendo o tempo passar, vai girando, girando, girando e nada acontece. De repente ele fala assim, mas o que você fez da sua vida? Eu estava aposentado. O corpo aposenta. A atividade profissional se aposenta. O espírito não. Essa é a questão. E quando o espírito se aposenta, ele deixa de produzir. Se ele deixa de produzir, ele sofre as consequências. Tá? Desculpe os cachorros, gente. Vamos lá aqui então, continuando para nós. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Respondem os espíritos. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Então aqui diz para nós o seguinte, né, que ele não está obrigado a fazer nada, então ele pode tomar as decisões. Mas quando ele opta por ter liberdade, estava com saudade, André? Eu não. Quando ele opta por diminuir a sua carga de trabalho, diminuir as suas funções com equilíbrio, aí sim ele toma a decisão certa. Agora, quando ele faz isso para se beneficiar, que não precisa fazer mais absolutamente nada, que ele não tem mais necessidade de ser útil para nada, é aquilo que a gente fala. Alguns vieram para produzir, outros vieram para consumir. Se nós não tivermos o equilíbrio entre consumir e produzir, vai com Deus, Aninha. Entre produzir e consumir, a gente acaba sempre promovendo essa distorção. E essa distorção vem sempre de uma forma negativa também. 685A, para continuarmos esse mesmo raciocínio. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque é aquela condição, né, que nós temos hoje uma questão muito grave, que são pessoas que, não apenas o velho, mas a gente vê muito isso na nossa própria sociedade, que mostra que tem pessoas que não têm oportunidade de trabalhar, não têm oportunidade porque não abre uma vaga de trabalho para ele, ou não tem oportunidade de trabalho porque a sua saúde já não proporciona mais isso para ele, condições para que ele possa exercer, ou porque o seu corpo físico já chegou numa condição em que ele já não tem mais resistência para exercer esse tipo de tarefa. Então o que deve ser feito para essas pessoas, por essas pessoas que precisam e não podem? Respondem os espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Muito nobre tudo isso. Mas a gente pergunta, qual é exatamente o nosso grau de comprometimento com essa lei de caridade? De imaginar assim que, já que eu posso, eu vou tentar ajudar alguém. Quando a gente faz isso, já entra na caridade. E a gente lembra que a palavra caridade no nosso meio hoje, ela é uma palavra bastante constrangedora. Muito nobre para quem realiza e muito constrangedora para quem recebe. Dizendo assim, nossa, eu recebo uma cesta básica de alimento por mês do meu vizinho porque ele faz para mim uma caridade. E essa caridade significa, eu estou me humilhando naquela condição. Estou me humilhando para receber aquela ajuda. E não existe ainda aquela nobreza da gente fazer a caridade como um gesto natural do ser humano. A caridade para nós é uma exceção, não é uma regra. Só que o nosso mundo só vai se tornar igual quando isso se tornar uma regra. Todo mundo compreender que caridade, tanto para fazer como para receber, é algo que deve ser realizado de uma forma natural. O andador colocou, e o subemprego? Onde anda a exploração, onde a exploração corre solta? O subemprego para nós é um desequilíbrio social, né, andador? A gente lembra sempre disso. Se você não tem vaga para você conseguir desenvolver um trabalho equilibrado, você se vira para sobreviver. Só que a gente sabe que, nessa questão do subemprego que você colocou da exploração, onde não existe regulamentação das leis trabalhistas, é exatamente onde a gente percebe que o mais forte que se sobressai sobre o mais fraco, onde há realmente a exploração, porque o nosso mundo era assim antes. Hoje a gente se espanta com a exploração no subemprego. Se a gente voltar um século no tempo, era exatamente assim que as empresas faziam com as pessoas.
Só que as leis foram surgindo para regulamentar. E nós chegamos numa condição de desequilíbrio social onde muitas necessidades sem oportunidades. Aí então as pessoas tiveram que se virar. Só que se virando nesse meio informal, porque é exatamente essa a ideia da informalidade. Se você é informal, você não se submete às formalidades, às leis e aos direitos. Se você corre na informalidade, é aquela lei do boca a boca. Você faz, eu te devolvo, eu tenho direito a fazer corrupção, você tem direito a me explorar, e assim as coisas vão. Né? Exatamente, Aja, né? O homem tem dominado o homem para sua própria ruína. E a gente lembra sempre, né, que o capitalismo, como o próprio marxismo dizia isso, é a exploração do homem pelo homem. E enquanto houver essa exploração, haverá o sofrimento. E é exatamente esse o objetivo do nosso desenvolvimento moral para mudar essa característica. A Mia colocou para nós as idosas que estão se prostituindo. Como fica isso no âmbito espiritual? O livre-arbítrio. Todo mundo tem direito de tomar uma decisão. Se você opta por você se destruir moralmente, porque a prostituição não é apenas uma destruição do seu próprio corpo físico, mas uma destruição moral, mesmo justificando, não, eu faço isso para sobreviver. Existem muitas formas de sobreviver, algumas mais difíceis e algumas mais fáceis. Eu posso sobreviver prostituindo, eu posso sobreviver vendendo drogas, eu posso sobreviver assaltando, ou eu posso sobreviver varrendo uma praça. Mas como varrer uma praça para mim é muito humilhante, eu prefiro então esses outros meios. Então a gente lembra sempre que tudo aquilo que é imoral, sim, matador, a gente tem muito isso. Não apenas... Nós temos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, com relação a essa exploração, nós temos ali a prostituição, a exploração de menores nos semáforos, nas grandes cidades, a prostituição infantil, o turismo sexual, o tráfico de mulheres, tráfico de crianças, a escravidão. São ainda patologias, doenças da nossa sociedade que não conseguiram ainda se desenvolver. São doenças que não conseguiram ainda ser remediadas. E os responsáveis, nesse caso, a mendicância também que o Braz lembrou, a violência. Nesses casos, não apenas aqueles que exercem essas atividades são os responsáveis, mas como a própria sociedade que não toma providências para resolver isso tudo. Crianças que deveriam ser educadas são simplesmente ignoradas. Tem um documentário nacional chamado Crianças Invisíveis, que fala exatamente isso, retrata o aspecto das crianças da nossa sociedade hoje, com necessidades de amparo, e simplesmente são rejeitadas. E a gente diz assim, mas esse problema não é meu. Só que, na verdade, é um problema social. E sendo um problema social, e eu sendo um homem da sociedade, um indivíduo da sociedade, eu tenho uma corresponsabilidade por isso. Posso não conseguir fazer muito, mas também eu posso optar em não fazer nada. E, infelizmente, a gente opta por isso. Daí, então, nós temos ali que são consequências pessoais para aquela pessoa, consequências coletivas para aqueles que permitem que isso aconteça, ou que estimulem que isso aconteça. Esses são desafios morais para todos nós hoje, que vivemos em sociedade, mas o fato de eu me ver como um ser social, não posso esquecer que eu sou um ser espiritual. E como um ser espiritual, tenho ali as consequências, as causas, aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer. Então aqui continuando para nós, para a gente já fechar aqui o nosso trabalho. Então fala de lei de caridade que nós comentamos. E Kardec traz para nós aqui um comentário a esse respeito. Ele diz o seguinte, fazendo um resumo, fechando essa ideia do limite do trabalho e da necessidade do trabalho também. Diz para nós assim, não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Essa frase de Kardec ela nos leva assim, à seguinte reflexão. Não adianta você dizer que o homem tem que trabalhar para se sustentar se você não dá a ele oportunidade para ele se sustentar. Que ele tem necessidade, todo mundo sabe. Nós temos as nossas necessidades e nós não somos diferentes de ninguém. Quem está na rua, quem está no lixão, quem está desempregado tem as mesmas necessidades que a gente. Necessidade de morar, necessidade de comer, necessidade de cuidar da sua família. E se ele não tem oportunidade para isso, então acabou. Né? O Dosep colocou para nós, os ricos não têm necessidade disso, mas eles têm responsabilidades pelo patrimônio que eles geram. Isso que é mais importante. E esse patrimônio deve ser relevado, né, e que é uma grande responsabilidade. Porque se ele tem e não produz, significa que ele negligenciou a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas isso é uma questão pessoal. Não adianta a gente querer apontar porque esse... E nem todos os ricos também, a gente lembra disso.
A gente fala daqueles que são ociosos, porque o rico ele pode ter um grande patrimônio e utilizar isso na sua empresa, pode utilizar isso na distribuição da sua renda, enfim, pode fazer e acontecer com aquilo tudo. Agora, se eu sou um rico que guarda tudo para mim, que eu não fiz absolutamente nada para mudar a vida das pessoas, eu vou assumir as responsabilidades disso. Mas isso é uma questão dele, é pessoal. Kardec continua. Quando a falta de emprego se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio do equilíbrio entre a população e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Então ele fala daquelas fases em que existem mais ofertas, outras que existem mais procuras, mas independente disso, aquela questão, os empregos são sazonais, eles só alguns empregos só aparecem em determinadas épocas do ano. São os trabalhos de festas de fim de ano, os trabalhos de colheita, aquela coisa toda, né? Cada atividade numa determinada época. Quer dizer que eu só trabalho naquela época? E nas outras épocas em que eu não preciso fazer nada? Eu vou passar fome, eu posso ficar congelado até chegar a outra oportunidade? Daí então que a ciência econômica, que gerencia essas atividades na sociedade, precisa então encontrar um equilíbrio. Já que eu não posso fazer isso hoje, eu posso fazer outra coisa no outro dia. Porque as minhas necessidades permanecem. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E aqui o Kardec fala o seguinte para nós, que é aquilo que eu faço, da forma que eu faço, com a consciência que eu tenho. Se eu sou um profissional, eu tenho que me dedicar ao máximo, valorizar ao máximo aquela oportunidade, por pior que ela seja. Porque aquela história, se eu não quiser trabalhar naquela empresa, se ela não me satisfaz, que eu peça demissão e dê a vaga para outra pessoa que queira. Porque o pior do que tudo isso é eu ficar naquela empresa e ainda falando mal dos funcionários, fazendo mal o meu trabalho, apenas para justificar que eu tenho que sobreviver. Essa questão moral de entender, olha, esse é o pior emprego que tem, mas é o melhor que eu encontrei. Então eu vou valorizar porque essa é a minha responsabilidade. E quando eu aceitei trabalhar naquela empresa, eu aceitei também as condições que me foram oferecidas. Então, ele está me pagando muito pouco, mas quando você entrou, você não sabia que ia ganhar pouco? Mas esse trabalho é muito cansativo, você não sabia que o trabalho seria cansativo? Então que faça da melhor forma. Então, e da mesma coisa o empregador também, né? Eu tenho que valorizar as pessoas que estão trabalhando para mim. E não simplesmente explorá-las como se fossem escravas das minhas intenções, dos meus objetivos. Daí então essa questão da educação moral que cria hábitos de transformar as pessoas para que possam transformar as suas relações. Nós queremos transformar as relações através de leis sem transformar as pessoas intimamente. Os mundos mais evoluídos, nós já reforçamos isso aqui várias vezes, trabalham da seguinte forma: não há leis, não há Constituição, não há códigos penais, não há legislação tributária, trabalhista, não há nada. Não há legislação de trânsito, comercial, não há nada. Porque simplesmente agem com um único propósito, proporcionar o amor ao semelhante. Então, pelo contrário, Matador, os mundos mais evoluídos não vivem em anarquia. Eles vivem em equilíbrio, porque eles sabem exatamente o que tem que fazer. Eu trabalho da melhor forma porque eu sei que essa é a minha responsabilidade. Ele responde da melhor forma porque sabe que é a sua responsabilidade. Então eu não preciso dizer assim que eu tenho que tomar cuidado na rua, porque eu posso matar uma pessoa. Sim, o mundo anárquico seria assim dentro da nossa visão. Só que nesse caso, do nosso ponto de vista, seria o caos, né? Mas nesses mundos superiores, nós temos uma regência espiritual. Nós temos, por exemplo, Deus. Temos a hierarquia entre os espíritos. No nosso mundo, a ideia da anarquia, que é uma condição social, uma questão trabalhista, é aquela assim de uma sociedade sem lideranças. E essa sociedade sem liderança significa que cada um cumpriria a sua tarefa sem nenhum tipo de cobrança. Só que, naturalmente, isso não deu certo. Porque pelo fato de nós tentarmos viver sem essa ideia de lideranças, de poderes gerenciando o homem, nós temos também que colocar o desenvolvimento moral desses homens para cumprir as responsabilidades.
E a gente sabe que não, porque instintivamente começaram a formar sociedades de classe. Basta a gente ver, por exemplo, a questão do socialismo na antiga União Soviética. Em 1917 tivemos ali a Revolução Russa. O povo no poder. 20 anos depois nós tínhamos ali um poder que não apenas intimava as pessoas a trabalharem de acordo com as suas intenções, como matava aqueles que não cumpriam as suas determinações. Aquilo que era para ser do povo para o povo virou um poder restrito na mão de alguns. É a mesma coisa que nós temos hoje. Então o homem não tem moralmente condições de viver dessa forma livre. Ele precisa de regulamentação. Agora, nos mundos superiores, com espíritos esclarecidos, todo mundo cumpre a sua obrigação sem precisar de intimação. Oh, você está atrasado. Não precisa me dizer que eu estou atrasado. Eu vou chegar cedo porque eu tenho responsabilidade. Oh, você não pode correr aqui a 60 km por hora. Não precisa me dizer isso, porque eu sei que se eu correr mais do que isso, eu vou provocar destruição e o sofrimento das pessoas. Eu não preciso fazer isso ou fazer aquilo, porque simplesmente eu sei que tem que fazer. Assim acontece nos mundos superiores. Nos mundos inferiores, a lei... Tchau, você fala, até a próxima. No nosso mundo hoje, sem essas leis, nós viveremos no caos. Onde cada um querendo viver do modo mais poderoso, ou seja, voltaríamos à barbárie. Hoje nós temos relações equilibradas, mas ainda assim imperfeitas. Continua para nós. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desse fato? Ou seja, se nós não educamos as crianças hoje, não educamos os indivíduos, não educamos as famílias, a gente deve ficar assustado quando a gente liga a televisão e vê a violência, vê tudo isso, a desigualdade, a exploração do jeito que acontece? Obviamente que não, porque isso é uma consequência natural daquilo que a gente não fez. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, a arte moral, né? O homem seguirá no mundo dos hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Aqui então, né, uma passagem muito interessante do Livro dos Espíritos que trata exatamente dessa ideia, né, do trabalho, do repouso, do equilíbrio que deve ser mantido nessas duas relações. Né? Não vou não, filhinha, tá tranquilo aqui. E aqui eu queria só ler para vocês agora, ler não, colocar um áudio para vocês aqui, de uma matéria que saiu ontem ou antes de ontem, falando exatamente desse desequilíbrio que a sociedade hoje acaba vivenciando. Vamos ouvir aqui então, rapidamente, é bem curtinha, só para a gente poder fechar aqui de uma forma mais ilustrativa. Vamos lá então. O total de desempregados no mundo atingiu 200 milhões de pessoas, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A expectativa é que a desaceleração da economia provoque o corte de mais vagas nos países do G20, o grupo das economias mais avançadas do mundo e das emergentes, incluindo o Brasil. O relatório da OIT aponta que o emprego cresce no ritmo de 1% ao ano, o que não é suficiente para recuperar os 20 milhões de postos de trabalho fechados desde 2008, quando começou a crise financeira. Vemos aqui então que quando a gente fala de doutrina espírita, quando a gente fala sobre leis morais, lei do trabalho, limite do trabalho, isso toca diretamente às nossas relações no mundo hoje. 200 milhões de desempregados, 200 milhões de pessoas que têm suas necessidades. 200 milhões de pessoas que precisam de uma ocupação, que precisam se valorizar, que precisam se desenvolver como espíritos que são. Daí então a gente vê os desafios que o mundo de provas e expiações oferece para todos nós. Educação, saúde, trabalho, segurança, isso tudo diz respeito ao nosso desenvolvimento como espíritos que somos. E não simplesmente como seres encarnados que não têm nenhuma preocupação com o seu desenvolvimento espiritual. Daí então nós vemos assim, esse fato que foi colocado para nós aqui, que diz respeito exatamente a isso tudo. Necessidades e oportunidades que devem se manter em equilíbrio para fazer com que o nosso mundo se desenvolva, porque desenvolvendo o indivíduo, desenvolve também a sociedade. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, limite do trabalho, né, nas questões
682. Não entendi, filhinha. Tá? Então, fechando por aqui, eu vou passar... Quem vai fazer a prece para nós? Só colocando aqui, então, né? Hoje a gente tem... fechando aqui esse nosso estudo. Qual o tema amanhã? A gente vai começar a estudar sobre as preces pelos espíritos, pelos desencarnados. Nós fechamos as preces pelos encarnados e por nós mesmos e pelos outros. E essa